Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Rodrigo Venerando. Eu estou aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Vargem. Nós estamos hoje terminando de arrumar a nossa congregação, aonde bem em breve nós vamos poder estar recebendo os nossos irmãos e nossas irmãs, com aquelas restrições pelas quais tem sido passado todos nós outros. Mas antes de falarmos um pouco mais do nosso retorno, uma palavra de reflexão que eu quero deixar para os irmãos, para as irmãs, aqueles que nos ouvem, sobre a estratégia que o diabo tem utilizado. Fiquei observando e tenho observado nesse período de pandemia, nesse período de coronavírus, onde nós de fato temos acompanhado em questões de número, em questões de estatística, independente do que é verdade, o que é mentira. Nós sabemos que há uma realidade, há um vírus que tem circulado, já ceifaram algumas vidas, mas muitas também, pela bondade de Deus, foram recuperadas de uma forma maravilhosa. Mas o que eu quero tratar com os irmãos é sobre a estratégia do campo, sobre a estratégia do diabo nesse período de pandemia. Irmãos, e essa estratégia, na sua maioria, ela não vem de fora, ela vem de dentro da própria igreja. Porque o inimigo ele é sutil. A Bíblia vai nos mostrar que toda vez que o inimigo se posicionou contra a igreja, contra também o povo de Deus, desde a antiga aliança, o povo de Deus sempre cresceu, sempre fortaleceu. Então, qual que era a estratégia do inimigo? É ingressar-se no meio do povo de Deus de uma forma sutil para levá-los, no caso da antiga aliança, para a idolatria. Nem lembra de Jezabel, que foi ingressado no meio de Israel através do relacionamento com Acabe? Nós temos outros, os falsos mestres, os falsos pastores e assim por diante. E dentro da igreja, nesses últimos dias, pelo qual nós temos vivenciado, vivido, em todas as áreas social, da vida urbana, a igreja tem sofrido grandes ataques. Antes de eu entrar no texto que está aí no tema, que é Atos 12, olha bem, quando começou essa pandemia, houve um apogeu para o culto nos lares. E aí eu comecei a analisar, beleza, culto nos lares tem que ser sempre uma prioridade, fazer parte de uma realidade do cristão. Mas antes da pandemia não fazia, nunca fez, para muitos lares, diga de passagem, nem todos. Aí começaram a falar, olha a palavra, que o negócio da igreja é no lar. E alguns desigrejados ou pessoas que não adotam estar numa congregação, porque é uma má interpretação da Bíblia, que o templo somos nós. Quem diz que não somos nós? A igreja universal, o organismo vivo. O que eles começaram a falar? Que agora a pandemia está fazendo a igreja voltar para o lugar de origem. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando você lê em Atos dos Apóstolos, a igreja ela está de casa em casa, não na sua própria casa. E esse casa em casa da igreja fazia parte do culto da época, porque na época a igreja não tinha um lugar físico para adorar, não porque eles não queriam, mas era por causa da perseguição. Ora os romanos, ora os judeus. Então por isso que eles partiam o pão de casa em casa. Como judeus, eles ainda frequentavam o templo, mas a sua liturgia, que também ora era na sinagoga, todavia, irmãos, era de casa em casa, mas não era preso em suas casas, porque se a igreja entender que ela tem que ficar presa na sua casa, ela vai reprimir o propósito da igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou, vocês vão ser revestidos, vão receber a virtude do Espírito Santo e servir minha testemunha, mas não lá na sua casa. Vocês vão sair da sua casa, vocês vão sair da sua cidade,
Vocês vão passar pela Judéia, por Samaria, não vão ficar presos em Jerusalém. Então, quando eu entendo que a igreja tem que voltar para a sua própria casa, ela está tomando justamente o perfil desse mundo egoísta. Quer dizer, é importante que eu e minha casa estamos salvos. Importante que eu e minha casa servimos ao Senhor, como Josué declarou. Mas Josué declarou dentro de um contexto, Josué capítulo 24, dentro de um contexto contra a idolatria. Certo? Então, querido, temos que tomar cuidado com essa história que a pandemia ensinou a igreja a servir dentro de casa, porque antes da pandemia já tinha muito crente dentro de casa, já tinha muito crente. Quando parte da igreja estava evangelizando, tinha crente que estava lá, quem sabe, né? É o direito, meu, veja bem, é o direito de todo mundo, de Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, de ninguém. Já fazia que muitas pessoas negligenciassem a obra de Deus em todos os aspectos, certo? E aí nós temos o quê? Pessoas falando que a pandemia ensinou a igreja a servir dentro de casa. Vamos desagregar a igreja, porque tem pessoas que não concordam com a igreja, não aceitam o sistema, a instituição, porque nós sabemos que tem muito erro, tem mesmo, onde estiver o homem, e aí criam seus próprios sistemas. Então temos que tomar cuidado, é uma artimanha do cão, do capiroto, porque a igreja, ela é uma, mas a sua metáfora, a sua analogia, ela é comparada como edifício é composto de vários apartamentos, é comparado como lavoura, é uma lavoura, mas o plantio são inúmeras sementes que produz. Ela é comparada a um corpo, cujo corpo é Cristo, e porém o corpo tem muitos membros. E quando você vai para Efésios capítulo de número 2, você vai ver a coletividade da igreja, quando fala assim da família de Deus. Então essa questão de desagregar a igreja é conversa fiada do diabo, certo? É conversa fiada. Então os irmãos, fiquem atentos, né? Ah, pastor, você está falando que eu tenho que ir para a igreja? Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja, como falei, é corpo. E o membro, ele só tem vida se tiver inserido no corpo. Se você quiser ser igreja sozinho, você está equivocado. Então a Bíblia está completamente errada. Se eu quiser ser igreja sozinho, independente do que eu concordo ou não concordo, aonde eu congrego, eu estou completamente errado. O que acontece é que existiam muitas pessoas frias, fracas, descomprometidas, e agora tem uma argumentação para justificar esse descomprometimento, mas não é todos. Aleluia. Aí eu venho para o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O texto sagrado vai dizer assim, que quando Tiago foi morto, Pedro então foi encerrado numa prisão, e a Bíblia diz assim que Herodes pretendia matá-lo, certo? Porque causaria ibope, mas o versículo de número 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Agora veja bem, aqui é uma crise, não é pandemia, não é coronavírus, mas a vida deles estava em risco. E a pergunta é: Pedro teve condição de ir na oração? Não teve. Então vai representar aqueles que hoje, devido às restrições, devido orientações médicas, que não tem condição de estarem no culto, certo? Não vão poder estar no culto de oração, no culto presencial, é verdade. Mas nós sabemos o porquê. Então tem uns que vão poder estar. Pensou esses irmãos que estão aqui na casa de Maria, lembrando, casa porque eles não tinham liberdade para cultuar, eles fugiam. Outra coisa, também não era só na casa, eles iam no cemitério da época e adoravam a Deus lá, né? Nas catacumbas lá, eles faziam um culto lá. Então, já que você quer voltar para os princípios bíblicos para desagregar a igreja, vai para as catacumbas também. Entendeu? Então vem comigo aqui.
Agora tem um grupo que eles poderiam falar, espera lá, já prenderam, mataram Tiago, já prenderam e vão matar Pedro. Eu não vou sair da minha casa para ir orar na casa da irmã Maria, porque se eu for lá, eles vão me matar também. Tem muita gente assim, irmãos, tem muita gente assim. É só ter sabedoria, é só ter estratégia. E a igreja, pela bondade de Deus, a igreja é sábia. A igreja é sábia, irmão. Não deixa o diabo implantar na sua mente que voltar para os cultos é colocar sua vida em risco. Colocar sua vida em risco é você não ter zelo. É nós não vigiarmos. Observe bem, porque para ir na lotérica não tem perigo. Você sabe que tem, mas vai. Para ir no mercado, quantas vezes você foi no supermercado esse mês? Quantas vezes, Deus, essa pandemia, que você foi no supermercado? Fala para mim, quantas vezes? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque há uma argumentação sutil contra a igreja. Quer ver? Olha as restrições. Na igreja, as restrições, 55 anos ou 60 anos, para não vir. Orientação para não vir, beleza. Onde mais tem essa restrição? Qual ambiente tem essa restrição? A igreja tem um arco inimigo chamado diabo, e não precisa de crente para ajudá-los, para ajudar o inferno, de maneira nenhuma. Meu amigo pastor José Antônio, então, querido, se posiciona, entendeu? Pedro estava preso, nós temos muitos irmãos que não poderão de fato estar. Nós temos irmãos que até foram, ou alguém da sua família, foram infectados por esse vírus, não vão poder estar, é verdade, lida o pastor está lá. Se necessário for, coloca a sua vida em risco para assistir esses irmãos. Mas você que pode estar na casa da irmã Maria, você que pode estar na oração, você que pode estar no culto presencial, você pode ir no centro, você pode ir na loja, você pode ir porque tem as restrições e você consegue atender. Agora na igreja você não pode, porque a questão não é que você não pode, a pergunta é, ou você não quer. Então, querido, nós vamos vencer como? Orando. Pedro estava impossibilitado de estar, porque estava preso, certo? Mas a igreja fazia para ele contínua oração, e a igreja vai estar orando, irmãos. Irmãos, esse período crítico do nosso país, não é só pandemia, não, a igreja tem que estar orando, sabe por quê? Orando pelos nossos governantes, orando, sabe por quê? Para os comerciantes, para os empreendedores, para os empresários. A igreja tem que estar orando para a obra missionária. A igreja não pode regredir. A Bíblia vai falar assim que a porta do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 16, no versículo 17, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Agora, quem é igreja? Agora, nessa parte eu não sou igreja. Nessa parte a igreja é o templo. Não, querido, eu concordo. Se acontecer alguma situação, fecharmos porta fechada, mas se podemos estar exercendo o ministério da igreja, qual que é o ministério da igreja, pastor? Qual que é o ministério? Adorar. Então você adora em qualquer lugar, mas essa adoração coletiva faz parte da característica da igreja, que o inimigo quer tirar. Qual o papel da igreja? É servir. Então, se você fica, não, agora eu aprendi a fazer culto na minha casa, eu vi Jesus, eu vou falar, eu vi um camarada colocou lá assim, ó, que agora a Santa Ceia eu faço com a minha família, porque nessa pandemia eu li no livro do Êxodo. Primeiro, querido, já chama isso de heresia, porque no Êxodo não era Santa Ceia, era Páscoa. A Páscoa tinha um conceito familiar, mas depois você pode ver que o Pentecoste já tinha um conceito mais ecumênico. Então, nem a Páscoa, Jesus agora, ele celebra a Páscoa como judeu, mas ele não institui para a igreja a Páscoa. Ele institui uma nova aliança, ele institui a ceia, a comunhão do corpo. Então vem cá, se você está fora da comunhão do corpo, meu amigo, com todo respeito, pastor, um pastor amigo nosso, em Pouso Alegre, colocou assim, pode ser uma pessoa que não é frequente à igreja, que está em comunhão? Não está. No organismo não, entendeu? Não estou em comunhão do sistema. Eu concordo, irmão, que o sistema põe muita gente para fora, mas não justifica.
Que isso aí eu tenho motivo, e muitos aí, o pastor José Antônio também, outros irmãos, tem motivo, pode falar, não, pelo sistema eu não estaria aqui. Nós não estamos aqui pelo sistema, estamos aqui pelo sacrifício de Cristo. Aleluia. E somos dotados para quê? De poder de Deus para quê? Para na pandemia falar, eu vou para a igreja, eu vou, não, volto a repetir, temos que ter todos os cuidados. Sempre eu falo aqui na congregação para os irmãos, temos que ter todos os cuidados em todas as áreas. Não somente no templo, não, todos os dias nós temos que ter cuidado, todos os dias. Você vai no centro, você vai na padaria, você vai no mercado, como já falei, você vai até na própria farmácia. Tem cidades aqui, onde eu moro, na cidade, tem pessoa que foi contagiada, morreu, que contagiou-se no hospital, não chegou nem com o vírus. Meu querido, então vamos lá, vamos retomar nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Eis que vos dou poder e autoridade, né? Agora, falando aqui, para aqueles crentes que estão usando de argumentações favoráveis, o não estar na coletividade da igreja, mas que outrora, antes da pandemia, já estava com o vírus, já há muito tempo já estava contaminado, né? Com o vírus da frieza espiritual. Não, estou falando com aquele crente que tem saudade, aleluia, aquele que tem condição de estar. E você que não pode estar, a igreja vai estar ali sempre orando por você, orando para que acabe isso e depois todos juntos celebremos ao Senhor. Então o texto diz que a igreja fazia por Pedro, não era só o pastor, não era só os líderes, não era só o círculo de oração, não era só os jovens, não, era a igreja, tinha jovens lá, tinha mulheres, tinha homens. A igreja era um todo, fazia constante oração e o Senhor mandou o livramento dessa nação ainda está na intercessão da igreja, aleluia. Irmão, ainda está na intercessão da igreja. Por isso vamos pegar com Cristo, amados, vamos exercer o nosso ministério, vamos exercer a nossa chamada. E não vamos deixar o diabo se andar, matar espiritualmente, te estruturar. Não, porque tem uns aí, filho do capeta, aí vestido de crente que não gosta da igreja. O problema é deles. Sempre existiu isso, irmãos. Sempre existiu. Vamos tomar posição. Ou nós somos, de fato, de Deus, revestidos de poder e autoridade, ou não somos. Pastor, só está espiritualizando. Não estou não. Não estou não. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E essa frieza já tem, sondado a igreja já faz tempo. E se nós nos entregarmos, se nós recuar, Pedro morre na prisão e nós morremos na frieza. Mas se nós orarmos, aleluia, olha os versículos aí, diz aí o versículo 13, capítulo 12 de Atos, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina, tinha até garota lá, né, adolescente, chamado Rod, saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, olha o livramento, olha a vitória chegando, meu querido da igreja vai orar, e a vitória vai chegar na tua casa, a vitória vai chegar na sua vida. O convite que eu faço para os irmãos, você na sua cidade, você aí na sua congregação que já pode estar no culto, lembro-vos, você faz parte do grupo de risco? Não, então se cuida, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos irmãos, sim, se cuida. Não é falta de fé, não, ser prudente não é falta de fé, não é falta de fé, certo? Não é falta de fé. Mas se você tem condição de estar, não tem uma pessoa melhor que conheça a estrutura do teu corpo, a não ser você mesmo. Então você esteja, irmão, não deixe o diabo te enganar. Em nome de Jesus, se posicione. É o novo normal, por enquanto? Como que está? Como que está? É o novo normal? Cada fileira, nós vamos pôr 2 pessoas praticamente em 2 fileiras. 2 pessoas. Na sua congregação também deve estar assim. Mas nada vai impedir a glória de Deus. Aleluia. Vamos juntos orar. Então, igreja, volta a congregar. Não sejamos como alguns que deixaram a sua congregação. Olha o que diz a igreja de Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão.
Eles perseveraram, vão perseverar, porque é um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Fica aí com essa palavra, né? A igreja não pode regredir, irmãos, nesse período de pandemia. Não, os comerciantes estão lutando para voltar. Os empresários estão lutando para voltar, senão eles vão morrer economicamente, como muitos já morreram. E se a igreja não se posicionar. Ah, pastor, ensinar os crentes a depender de igreja. Isso é conversa fiada de quem não tem que fazer, certo? É pessoas que já não tinham mais compromisso. Dá ouvido para a palavra de Deus. Ouça pessoas que você conhece pelo testemunho, pela virtude, pelo caráter cristão. E volte, irmãos. Você que pode estar, esteja. Você que pode estar adorando a Deus junto, esteja. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe ele te falar, como esses desigrejados aí, fazendo um serviço para o diabo e uns desserviços para o reino de Deus. E vou dizer, irmão, muitos desses aí estão dentro das igrejas nossas. Ainda são membros das nossas igrejas. São membros aí, pastor José Antônio. São membros em Campos do Jordão, são membros em Varginha, sul de Minas, são membros em Guaratinguetá, são membros em Bragança Paulista, são membros. Estão dentro da igreja, mas não concordam. Mas também não assume o papel do cão e fica aí ludibriando as pessoas. Mas pode ver, eles não param em casa. Mas só para a igreja que não pode. Irmãos, Pedro está preso. Vai ter muita gente que não vai ter condição de vir, por causa de ser grupo de risco. Mas a igreja vai estar lá, como estava na casa de Maria, fazendo oração, orando. Em breve Pedro vai bater na porta. Nós vamos tirar todas as marcações e vamos fazer um grande culto de ação de graças. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fica com essa breve palavra aí, irmãos. Fica com essa breve reflexão. E saiba, você na sua cidade, na sua congregação, que já estão abertos, que está liberado para cultuar, você pode ir, não inventa desculpa. Porque tem gente que tem essa mania. Deus conhece meu coração. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Ele sabe mesmo. Ele conhece mesmo. Bom seria se ele não conhecesse, mas ele conhece. Né? Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs. É um novo normal, mas é por enquanto, porque Deus, a mão de Deus já está estendida sobre a nossa nação, sobre a nossa casa e sobre a casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, uma boa noite em Cristo.